Sejam muito bem-vindos ao Linguística e Cia. Aqui sou eu, a sua Lisandra Caires, professora de Língua Portuguesa e Linguística. E hoje, meus amores, esse vídeo está especialmente fantástico. Vamos iniciar nossa trajetória histórica através dos estudos da língua e da linguagem, começando lá atrás pelos povos egípcios, galera. Amo falar sobre isso, vai ser maravilhoso estar com vocês. Vem viajar com a titia, solta a vinheta. Meus queridos, então vamos iniciar a nossa história? Muito bem. No início dos estudos sobre a língua e sobre a linguagem, se buscou principalmente compreender e entender qual que foi a origem da linguagem. Existia uma língua que era considerada como uma língua mãe, uma língua que deu origem a todas as outras línguas naturais, a todas as outras línguas humanas conhecidas? Pois bem, por volta lá do século V a.C., o historiador grego Heródoto nos contou a história da experiência do rei egípcio Psamético. Bom, esse rei, ele pegou duas crianças ao nascer e as educou longe, afastadas de qualquer contato com qualquer língua falada. Então, essas crianças foram criadas isoladas do resto da sociedade e foram observadas ao longo do tempo. Observou-se que a primeira palavra que essas crianças disseram foi a palavra referente a pão, do frígio. Então, o rei Psamético chegou à conclusão de que a língua frígia era uma língua muito mais antiga do que a língua egípcia. Pessoal, sem entrarmos, sem nos aprofundarmos sobre essas questões relativas à ética, da pesquisa e tal, a gente vai observar ao longo do tempo que outras estratégias foram utilizadas para tentar se compreender a origem da linguagem e a sua natureza. Então, buscou-se observar as práticas linguísticas desempenhadas pelos cegos e surdos, pelas crianças em fase de aquisição de língua, pelas pessoas bilíngues e poliglotas. Contudo, meus queridos, a observação dessas práticas linguísticas apenas nos revelam os aspectos psicossociológicos dos falantes e não nos revela nada sobre a natureza da linguagem nem sobre o seu processo de formação histórica. Pois bem, lembra nos vídeos anteriores que a gente comentou aqui de que no início a ciência linguística, os estudos sobre a linguagem, sobre a língua, eram utilizados por outras ciências para compreender a sociedade, a cultura dos povos antigos? Pois bem, a decifração da escrita da língua desses povos foi uma ferramenta bastante importante utilizada principalmente por antropólogos, sociólogos e arqueólogos, por exemplo, ok? E um dos povos que a gente conseguiu desvendar os mistérios através da decifração da escrita foi o povo egípcio, foi a cultura e a sociedade do Egito Antigo. E a escrita nos revela muito sobre esse povo, Não só sobre a vida social, mas também sobre a sua estrutura linguística. A gente vai observar que, para os povos antigos, a língua, ela não era compreendida como algo abstrato, como algo convencional, como a gente observa hoje. Para esses povos, a língua, ela era o real, ela era material. Os egípcios acreditavam que a escrita foi-lhes dada, foi-lhes oferecida como presente pelo deus Tó, representado pela Ibis, ok? E existia uma casta específica dentro da sociedade egípcia que se dedicava à escrita, que era a casta dos escribas, uma casta bastante importante nessa sociedade de bastante poder, beleza? A escrita egípcia foi desenvolvida principalmente, teve o seu auge lá na primeira dinastia. E nesse apogeu, a escrita egípcia era composta por elementos que a gente chama de hieróglifos. No seu auge, os hieróglifos eram compostos por um conjunto de nada menos do que 730
signos, isso mesmo, 730 signos, Jesus! Desse grupo gigantesco, 220 eram utilizados na escrita corrente e apenas 80 na escrita habitual. Porém, a gente só teve acesso a essa escrita egípcia antiga com o trabalho de um grande estudioso, o Champollion. Para quem não conhece, vale a pena pesquisar um pouquinho sobre a história dele, que é bastante interessante, eu indico para vocês. Então, o Champollion observou uma descoberta arqueológica que foi a Pedra da Roseta, um marco histórico dentro dos estudos da língua e da linguagem. Essa Pedra da Roseta era composta por escritas em 3 línguas, ok? Então, nós tínhamos 14 linhas escritas em hieróglifo, 32 linhas escritas em demótico, que é uma escrita mais simplificada dos hieróglifos, ok? Utilizada principalmente para fins de administração e considerada como uma escrita popular. Inclusive, o livro dos mortos, lá do Egito Antigo, foi escrito em demótico. Então, voltando aqui. E 54 linhas em escrita grega, ok? Então, o Champollion utilizou como base para a decifração da escrita egípcia o grego, que era a língua conhecida, para tentar desvendar, para tentar traduzir os hieróglifos egípcios. E a chave de decifração para essa escrita foram 2 tabuletas escritas com os nomes do rei Ptolomeu e da rainha Cleópatra. Pessoal, vocês me permitem fazer só um parênteses, porque eu simplesmente amo esse assunto. Cleópatra, vocês sabem que ela, primeiro, ela não era egípcia, ela era descendente de um general grego, do Alexandre o Grande. Então, quando Alexandre conquistou todo mundo conhecido até então, quando ele faleceu, todo o império dele foi dividido pelos seus generais. E o general Ptolomeu ficou com a área correspondente ao Egito. Então, a Cleópatra, que a gente conhece, aquela famosa, né, que conquistou, teve a seus pés nada menos do que os 2 homens mais poderosos do mundo, Júlio César e Marco Antônio, ela era descendente dos Ptolomeus, ok? Mas a Cleópatra que a gente conhece, na verdade, era a Cleópatra VII. Na sua linhagem já haviam existido 6 mulheres com o nome de Cleópatra, porém ela é essa Cleópatra VII que a gente conhece até hoje. E pessoal, por favor, só mais um último parênteses aqui, por favor, bora estudar, gente. Estudar não mata ninguém, não faz mal para ninguém. Cleópatra era uma mulher extremamente inteligente. Quantas línguas você fala? Você fala português, inglês, espanhol? Cleópatra falava 9 línguas fluentemente. Chora, baby! Então, pessoal, vamos estudar um pouquinho antes de ficar falando besteira por aí? Enfim, voltando ao nosso assunto. Então, os signos egípcios eram compostos por 3 elementos, conhecidos por logograma, ao mesmo tempo a palavra e o conceito, o fonograma, que representa o som, e elementos que a gente chama de determinativos, que não tem uma tradução, que não significa uma palavra per si, mas esses elementos eles funcionavam principalmente como elementos distintivos. Além disso, a escrita egípcia, como era uma escrita basicamente monumental, ou seja, era uma escrita que tinha como base as paredes dos templos, né, das pirâmides, dos monumentos, né? Então ela era escrita de acordo com o ponto de vista do desenhador, da pessoa que estava transcrevendo determinado texto. Então você tinha escritas que tinha a perspectiva de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, a depender da posição que o desenhador estava, a escrita também estaria sendo produzida. Ao longo do tempo, principalmente na época das grandes conquistas greco-romanas, a escrita egípcia foi sofrendo modificações e simplificações. Champollion identificou os hieróglifos, que foram os primeiros,
os hieráficos e os demóticos, que já foi a simplificação maior, né, digamos assim, da escrita egípcia. Então, meus queridos, o desaparecimento total dessa escrita egípcia deu-se por diferentes fatores. Por fatores religiosos, políticos, sociais e também por uma tendência à fonetização da escrita. O que foi uma pena, né, meus queridos, porque que sociedade magnífica, vale a pena pesquisar mais. No próximo vídeo nós vamos observar como que eram os estudos da língua e da linguagem nos sumérios e nos acádios, ok? Foi um prazer recebê-los aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu curtir. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe os seus comentários com suas dúvidas, sugestões, tá bem? Beijo, meus queridos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. E não se esqueça, conhecimento é poder.